Pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já deixe seu joinha aqui no início, tá bom? Pra me ajudar com o engajamento no canal. Não se esqueça de hypar o vídeo e de se inscrever aqui também. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. Pois a partir do dia 19 de novembro estarei realizando um reajuste do meu valor de serviço, tá bom, pessoal? A eletiva já foi feita, então aproveitem esse valor um pouco mais acessível. E pessoal, hoje vamos fazer a nossa análise de previsões mensais para vocês aqui neste canal. E, gente, se eu puder resumir o mês de setembro para vocês em pouquíssimas palavras, este seria um mês de purificação completa. É um mês assim para você expulsar, exorcizar e banir da sua vida tudo aquilo que não faz mais sentido. Não só pelos eclipses que vamos receber neste mês, mas por toda a configuração astrológica dos aspectos que vão se formar no céu ao longo do decorrer deste mês, fica muito claro que a gente não vai ter tempo para respirar este mês, basicamente. É um mês onde esses confrontos, eles vão assim, ó, dar tapa na nossa cara, entendeu? Então, esses pensamentos, essas situações, sabe? Esses confrontos entre o que está certo na minha vida e o que está errado na minha vida vão bater na nossa porta, porque a gente precisa pensar sobre isso. Tem determinados momentos, né, do céu, da vida, dos ciclos propícios que a gente é obrigado a ter que lidar com certos fantasmas do passado. E este é um mês exatamente para isso. E como todo mundo aqui que me acompanha no canal já sabe, eu sempre gosto de falar os aspectos mais importantes que, ao meu ver, vão ser muito significativos pela construção de como será este mês. E posteriormente, no final, a gente sempre tem aqui as previsões para cada ascendente, tá bom? Então, começando com os primeiros pontos do mês, que vão ser muito significativos, obviamente serão os eclipses, né, pessoal? Então, o primeiro eclipse lunar, que acontecerá no signo de Peixes, na sua lua cheia, e posteriormente, no final do mês, a gente também vai ter um eclipse solar em Virgem. O primeiro vai ser dia 7 de setembro, já conseguindo ser muito sentido a partir do dia 6, porque já é quando a Lua vai começar a fazer já as oposições com os planetas em Virgem. E também teremos outro no dia 21 de setembro, que também será muito sentido a partir do dia 20. Então a Lua, né, já vai colocar o pezinho nos signos respectivos, então a gente já vai estar assim borbulhando os sentimentos dos eclipses. E estes vídeos vão ter um vídeo separadamente para cada um dos eclipses. E já tem vídeo completo falando sobre como você precisa integrar esse eixo Peixes e Virgem aqui no canal, então vai lá assistir. E dando uma palhinha para vocês sobre o que eu vi sobre esses eclipses, eu já abri o gráfico, já tô começando a montar os roteiros para esses vídeos. Gente, eu sinto esses eclipses como sendo muito positivos, tá? Só pra já deixar vocês um pouquinho ansiosos, eu sinto que são coisas que a gente já entendeu, sabe? Porque já teve outros aspectos tocando esses pontos dos eclipses que foram mais significativos até, e parece que esses eclipses vão ser essa culminação de algo, sabe? Às vezes é uma situação se concretizando, às vezes é você conhecendo uma pessoa ideal, às vezes é simplesmente você tendo uma epifania de qual caminho seguir, né? Do entendimento que aquele ciclo se encerrou, ou do entendimento que esse novo ciclo precisa começar a ser construído. Então eu sinto muito essa energia, assim, sabe? De eu entendi o que precisa ser feito. Tá bom? E um dos primeiros aspectos do mês que eu acho que vão se casar, eu acho não, né? Eu tenho certeza que vão se casar muito bem com temas que vão acontecer no ápice do eclipse no dia 7, é uma quadratura que já está se formando no céu com
Urano em Gêmeos e Mercúrio que está entrando no signo de Virgem agora, né? Desses signos mutáveis fazendo quadraturas entre si. E é muito importante eu contextualizar vocês de que a energia virginiana, ela sempre vai tocar ali nas questões do trabalho. Então, o Mercúrio em Virgem é a comunicação no geral no trabalho. E fora essas questões que eu mencionei do trabalho, que eu já vou me aprofundar mais um pouco com vocês, eu sinto muito que este aspecto se formando no céu, ele vai dar um impulso no primeiro eclipse que a gente vai ter no mês de setembro. Pois este é um aspecto que deixa a gente com um sentimento de que estamos sem rumo, sabe? De que as coisas estão meio desorganizadas, meio perdidas, precisam ser alinhadas. A gente precisa ter clareza e certeza de onde estamos depositando a nossa energia. Então eu sinto muito que essa dispersão mental, né? Um Mercúrio em Virgem, quadratura com um Urano em Gêmeos. Então, esse Urano está sendo regido por esse Mercúrio em Virgem. Fala muito sobre isso, sabe? Essa falta de clareza. E daí chega o eclipse no dia 7 de setembro. E a gente tem, assim, esses chacoalhões desses temas que foram remexidos ao longo desses 6 primeiros dias. É um pouquinho nesse sentido. Então é muito legal vocês prestarem atenção nas pequenas situações do dia a dia, né? Esse Mercúrio em Virgem falando sobre essa dispersão, sobre essa confusão mental. Sobre muitas vezes a gente até saber o que precisa ser feito, mas fica ali, sabe? Às vezes aquela situação ela não se desenrola sozinha. A gente precisa depositar uma energia a mais, tá bom? Então, algumas situações que a gente vai viver ao longo dessa quadratura são as conversas. Parece que a gente começa a falar sobre uma coisa, já logo engatilha em outro assunto, em outro tema, e aquilo não se conclui, fica as pontas soltas, sabe? É um mal entendido no geral em relação à comunicação, principalmente no seu trabalho. Principalmente com esses aspectos aqui, né, que se referem a agendar uma reunião, e daí nessa reunião a gente tem conversas acaloradas com as outras pessoas, a gente não gosta de novas regras, às vezes que vão ser impostas pra gente dentro do trabalho. Como vai acontecer uma ativação muito forte do signo de Virgem agora em setembro, com esse nó do sul aqui, é muito provável que os chefes eles estejam delegando essas demandas já antigas que o pessoal deixou ali parado, sabe? Essa vontade de alinhar as pontas soltas que eu mencionei. Então pode ser que acabe acontecendo isso, sabe? Esse sentimento de que eu não quero essa responsabilidade e daí também ninguém sabe muito bem ou não entende muito bem o que precisa ser feito. Problemas técnicos também acontecendo com os nossos aparelhos eletrônicos, às vezes uma luz que queima em casa, um celular que você quebra a tela ou que acaba realmente parando de funcionar. Essas pequenas situaçõezinhas assim referente à tecnologia. Internet caindo toda hora, tá bom? E erros no trabalho acontecendo, sabe? Às vezes aconteceu um erro numa planilha que resultou em algo muito catastrófico. Tomem cuidado porque, gente, não é só a questão dessa quadratura se ativando no céu. É muito uma situação voltada mais para algo que vai culminar nos eclipses. Então, é como se os eclipses eles estivessem acumulando esses karmas que a gente foi deixando jogado ao longo do ano. Sabe aquela planilha que você deveria ter alimentado o ano inteiro e você não alimentou? Você vai se lascar agora em setembro se você faz isso, entendeu? É um pouquinho sobre isso. Porque essa é a energia de Virgem, gente. Essa é a energia que precisa ser integrada de Virgem. Eu sei o que precisa ser feito. Eu não estou romantizando as situações. Eu não estou delegando, né? Fingindo que não existe essa energia sombria, psiana. Entendem? E daí é muito significativa essa quadratura de Urano e Mercúrio em Virgem acontecendo dias antes do eclipse. Pois é como se a gente estivesse revirando a poeira que foi jogada para debaixo dos panos. E daí vão vir muitas reuniões para apontamento de trabalho. A gente vai ter esgotamento mental fortíssimo nesses 15 primeiros dias do mês, principalmente. E todos esses planetas que vão entrando dentro do signo de Virgem, gente, eles tocam esse Urano em Gêmeos. É muito uma questão de eletricidade,
sendo ativada, sabe? Então, às vezes é o nosso corpo, às vezes tremendo, né? Essa questão do sistema nervoso sendo muito ativado e a gente, assim, sabe? Na somatização virginiana, entende? Então, eu aconselho fortemente, se você já está dentro desse mood, a ir assistir o último vídeo, tá bom? Que eu realizei sobre os eixos complementares desses eclipses para você entender como que isso vai te afetar. E várias questões de alinhamento também podem estar muito instáveis, sabe? Às vezes é uma consulta no médico que você marcou para determinado horário, não consegue chegar naquele horário, porque o trânsito também pode estar muito caótico nesses primeiros dias de setembro, enquanto essa quadratura estiver se formando no céu, ou muitos imprevistos acontecendo nas nossas rotinas, com coisas que a gente já tinha alinhado, sabe, com muita antecedência e no final não dá certo. Então é legal a gente desenvolver a nossa flexibilidade nesses primeiros dias de setembro. E o próximo aspecto do mês de setembro que eu achei muito importante citar aqui é justamente a configuração que a gente vai ter de muitos pontos cardinais sendo ativados dentro do céu no mês de setembro no geral, o que se corrobora muito com esse tom de purificação da vida, né? Então eu entendo aquilo que eu preciso ceifar da minha vida para abrir espaço para situações e ciclos novos, que são esses signos cardinais aqui recebendo um aspecto de quadratura ainda, né? Então é literalmente a ação, o entendimento de que, cara, ou eu dou essa voz para os meus sentimentos ou ninguém vai dar. E vamos lá. A gente tem aqui a formação desse Marte que já está transitando aí pelo signo de Libra e fazendo uma quadratura com Júpiter já desde o início de setembro. Na verdade, até um pouquinho antes do mês de agosto, essa quadratura já estava se formando no céu. É um sentimento de que, assim, eu tenho certas vontades, que é esse Marte, muitas vezes passivo dentro do signo de Libra, que dentro da sua sombra, dos seus desafios, esse Marte em Libra fala muito do eu tenho os meus desejos, as minhas vontades, os meus objetivos, os meus sonhos, mas eu preciso considerar o que o outro também acha sobre isso. Às vezes não é nem uma questão de considerar a opinião do outro, mas é de entender de que todos os meus sonhos, todos os meus objetivos causam um impacto dentro da minha vida, dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos. Então, eu preciso saber fazer essa negociação com um todo, entendem? Então, esse Marte em Libra representa isso. Com essa quadratura de Júpiter acontecendo já faz um tempo, é muito esse sentimento de que, cara, eu preciso conciliar várias partes da minha vida, até mesmo com os meus próprios desejos, aquilo que eu gostaria de construir para mim no geral, porque eu também tenho a minha vida afetiva, esse Júpiter em Câncer, eu também tenho esses confortos da minha vida, né? Então, eu tenho meu relacionamento, eu posso estar confortável dentro desse relacionamento, eu não quero desfazer desse relacionamento, sabe? E às vezes é esse relacionamento que está impactando em muitas tomadas de decisões que eu sei que são importantes para minha vida, sabe? Às vezes é um conforto relacionado a certos privilégios que a minha família também, né, que é muito essa representatividade de Júpiter aqui, pode me proporcionar, e daí eu também preciso saber fazer essas negociações, né? Por mais que a minha família não concorde com muito dos meus sonhos que eu gostaria de concretizar na minha vida, sabe? Muitas decisões que eu gostaria de tomar, eu preciso fazer esses alinhamentos. Existe ali uma carga energética e emocional que acaba fazendo com que a gente sinta que a gente não pode simplesmente fazer o que quer, sabe? E que automaticamente nós temos essas responsabilidades com o todo. Então, o Marte em Libra, ele vai representar isso e essa angústia, né? Esse Júpiter em Câncer ali, falando sobre essas raízes de algo que é da onde surge muito dessa incompreensão, de que eu tenho essas responsabilidades com essas expectativas, muitas vezes, alheias ou as próprias expectativas que a gente acha que as pessoas têm sobre a gente, às vezes não, sabe? Às vezes são coisas da nossa cabeça. Então é muito sobre isso, sabe? A gente estar assim, querendo
alinhar esses temas nas nossas vidas, principalmente porque é um mês que fala muito sobre esses novos ciclos. E esses pontos, né, dos signos cardinais sendo ativados, falam muito sobre eu preciso finalmente falar sobre esse assunto, sabe? E daí a gente chega nesse aspecto do dia 16, que é justamente esse Júpiter e esse Marte em signos cardinais, também enquadrando outros pontos deste céu, como o Quiron em Áries, bem no finalzinho do signo de Áries, e o Plutão também em Aquário. Então, esse é um dos aspectos que se corroboram muito com esse mood que eu expliquei no início do vídeo de, cara, ser um mês pra gente purificar a nossa vida, pra gente expurgar aquilo que não tá fazendo sentido, pra gente comunicar as nossas dores emocionais que acabam travando certas decisões que a gente já entendeu que precisam ser executadas, mas esse Marte em Libra anteriormente estava recebendo uma oposição de Saturno lá no mês de agosto, pela metade, meados do mês de agosto. Então, esse Marte em Libra passou pelo nó do sul, ele teve desenvolvimentos de coisas que provavelmente foram ceifadas da nossa vida. Então, quando o Marte encontra com o nó do sul no céu, é sempre um momento de que, cara, eu entendi que isso daqui acabou, sabe? E aí a gente passa por um processo de luto, querendo ou não, também, né? Todos nós somos seres humanos. E depois que este Marte começou a se afastar do nó do sul, ele já é pego ali pelo Saturno em oposição. Todos os planetas que vão entrar em Libra vão fazer essa oposição. Então é como se a gente estivesse realmente passando por essas finalizações de ciclos ao mesmo tempo que a gente está estagnado. A gente entendeu que se encerrou e a gente passa muitas vezes por esse sentimento kármico de Saturno, né? De, porra, realmente encerrou mesmo. Então Marte já passou pelo nó do sul, que é um ponto kármico no céu, fez oposição com Saturno, outro ponto kármico no céu, está se afastando agora, e depois serão os planetas pessoais. E daí sim a gente vai ver esse aspecto pegando na nossa vida pessoal, que é ali percebendo que aquela pessoa não vai voltar, que é percebendo que esse emprego já não faz sentido pra minha vida, que é percebendo que a gente precisa dar um jeito na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, que a gente já entendeu que isso daqui não tá alinhado com os nossos propósitos, porque entendam que esses planetas pessoais estão transitando pelo nó do sul, é aquilo que a gente precisa desapegar, tá bom? Lá na temporada pisciana, no ano que vem, a gente vai entender, pô, entendi por que que eu precisava tirar aquela carga emocional da minha vida lá em setembro, porque agora eu entendo que eu precisava abrir este espaço para aquilo que vai me pegar lá na temporada pisciana do ano de 2026. Tá bom, pessoal? E daí aqui esse aspecto fala muito sobre discussões de relacionamentos, sabe? Essas quadraturas fechando em todos os planetas cardinais que estão, né, em signos cardinais. Um sentimento de que as pessoas estão pegando em feridas do passado. Pessoas do passado podem voltar. Oportunidades do passado podem voltar, sabe? Conversas sobre questões mal resolvidas do passado, que é esse Mercúrio, né, em conjunção com o nó do sul também. Então, sabe, é um mês muito kármico, é um mês pra gente lembrar muito das coisas que aconteceram com a gente durante esse último ano, sabe? E da gente ficar se martirizando muito, que é esse Mercúrio também, sabe, no signo de Virgem, não só essa quadratura se formando no céu, mas é dali que vai surgir essas angústias que a gente vai entender para conversar com as pessoas envolvidas, entendem? E daí a gente vai cutucar essas mágoas que ficaram mal resolvidas, esse Quiron em Áries sendo ativado, né? Meu, esse Quiron, coitado, recebendo uma quadratura de Júpiter em Câncer, a quadratura com Plutão em Aquário também, a oposição com Marte, é o entendimento do que eu sei que não faz bem pra minha vida, sabe? É um sentimento de desigualdade, de que essas relações que eu mantenho, essas relações ou situações que eu estou mantendo na minha vida, elas estão desequilibradas, entende? E isso não é saudável. Não é saudável eu manter esse tipo de situação na minha vida.
é mais fácil que eu solte, é mais fácil que eu perceba que existe um mundo fora desse contexto. Então, é um pouquinho do que eu falei ali dessa quadratura com Marte, né? Porque esse Marte é esse meu desejo. Parece que eu não consigo mais sustentar esses acordos com as pessoas sem que eu acabe ferindo os meus próprios desejos, os meus próprios ideais. Então parece que eu não consigo mais me conectar com aquele ideal, sabe, que eu tinha na minha vida. Às vezes é uma pessoa, um relacionamento, um filho, sabe? É uma oportunidade de trabalho. Também pode acontecer muito de ser algo muito mental, tá, gente? Não é algo que vai assim aparecer na sua vida e vai fazer um estardalhaço e vai fazer você refletir sobre isso. Pode ter muito bem esse contexto por conta desses planetas que envolvem a ação sendo ativados. Então, realmente, da pessoa aparecer na tua frente, tá? Mas também pode ser muito bem pensamentos, lembranças, sabe? Às vezes você vai fazer uma limpa na sua casa esse mês, que tá bem um cheirinho esse mês inteiro. Para fazer isso, inclusive esse aspecto se formando no céu fala muito sobre isso, de você ir lá na tua galeria e apagar as fotos que tu tem com o teu ex, sabe? De aparecer um memorial de alguma pessoa, sabe? Lá no teu Facebook, nos stories do teu Instagram, e daí você lembra daquela situação que aconteceu lá em 1900 e bolinha, e você reflete sobre aquilo, sabe? Você fica, sabe, nesse sentimento de, cara, eu quero me purificar disso. Olha o quanto isso me fez mal lá no passado. E esse aspecto no céu, ele fala muito sobre até onde eu preciso ceder nos meus relacionamentos, é esse questionamento, né? Até onde eu preciso ceder nos meus relacionamentos para manter esses vínculos? Quais são os meus limites internos que eu não tô respeitando? Porque se eu não me dou esse respeito, eu não vou receber esse respeito. Olha que linda essa combinação de purificação, de exorcização de coisas da sua vida, tá, gente? De pensamentos, de crenças limitantes. Cara, esse mês tá maravilhoso. Eu que sou virginiana adoro. Então, eu acho esses tempos, esses momentos, esses ciclos muito importantes para nossa jornada como ser humano de amadurecimento. E, gente, se algo dentro da sua vida não tá te fazendo bem, esse mês é quase impossível desses temas não terem essas travas, sabe? Dessas decisões que você precisa tomar na sua vida, até porque dia 16 de setembro vai ser logo após o primeiro eclipse e um pouquinho antes do próximo eclipse. Bem ali encaixadinho no meio, né? Então, gente, esse vai ser um mês com muitas situações reverberando no nosso interior para que finalmente a gente destrave decisões importantes. Então esse Quiron tocando esses outros planetas fala onde tá doendo? Se questiona, sabe? Aonde tá doendo? Escreve isso. Essa temporada virginiana pede muito isso, essas listinhas, né? Então ficar com esse hiperfoco em escrever, em colocar para fora, sabe? Em organizar os pensamentos. E vamos falar de coisa boa também, gente? Nós também teremos este Urano em Gêmeos fazendo uma quadratura com a Vênus, que vai entrar no signo de Virgem, começar, né, a entrar no signo de Virgem a partir do dia 17 de setembro, tá, gente? Ah, Camila, é uma quadratura? É, gente, mas também tem muitos pontos positivos, tá bom? Nesse aspecto. Primeiro, gente, se você é casado, se você tá num relacionamento, assim, extremamente positivo, Camila, não vejo como esse mês pode afetar minhas relações. Vai sim afetar as outras áreas da sua vida, gente, mas também não vai deixar de impactar suas relações, mesmo que você esteja casado, porque Virgem é essa representatividade das pequenas coisas que precisam mudar, desses detalhes do cotidiano. Então não é, as pessoas pensam na astrologia como aquilo que é extraordinário. Gente, a astrologia, ela vive no extremo ordinário. E quando a gente começa a perceber essas nuances dos nossos dias, cara, a nossa cabeça explode. Porque a gente começa a compreender as pequenas situações que a gente deixa passar, sabe? Nossa, é maravilhoso, gente. O tanto que a gente evolui quando a gente faz essa filtragem é maravilhoso. Mas vamos lá. Essa quadratura que está acontecendo com Urano em Gêmeos, que vai acontecer com Urano em Gêmeos e a
Vênus em Virgem fala muito sobre essas mudanças que a gente precisa implementar nas relações. Então, essa Vênus em Virgem fala muito sobre uma louça que precisa ser lavada, né? Uma conversa que a gente precisa ter. Às vezes, melhorar os aspectos da comunicação do nosso relacionamento. Então, esse Virgem, que é regido naturalmente por Mercúrio, esse Urano, que também é regido por Mercúrio, né? Um Urano em Gêmeos, certo? E este Mercúrio do nosso horóscopo estará ali fazendo uma conjunção com o nó do Sul praticamente o mês inteiro. Então, gente, vocês vão conversar muito, para as pessoas que são casadas, muitas conversas do passado, sobre situações do passado, coisas que ficaram mal alinhadas e agora a gente coloca os pingos nos is. Também fala muito sobre essas pequenas mudanças na rotina, como eu acabei de mencionar, essas pequenas coisinhas que na somatização, a energia virginiana pegando aqui, né? Esse estereótipo virginiano pegando, vão fazendo uma grande diferença. Então, é muito sobre essas pequenas situações que podem acontecer. Então, nós estaremos questionando muito o valor que a gente dá para esses pequenos gestos. Vai ser uma temporada onde vai ser muito gostosinho isso, sabe? Lembrar do cônjuge. E daí a gente vai lá e prepara uma janta. A gente vai lá no mercado e compra uma coisinha que ele gosta, sabe? E também pode ser muito o extremo da quadratura, né? Que às vezes é a gente criticando muito o cônjuge. Então nada nunca tá bom, nossas expectativas estão muito altas também referente à nossa vida afetiva, ainda mais que a gente inicia o mês com uma Vênus em Leão, então a gente pode estar pensando muito no próprio umbigo, sabe? E daí, essa Vênus, quando ela vai se aproximar do signo de Virgem, né? Que ela vai pôr o pezinho no signo de Virgem para melhorar esse sentimento de estar se priorizando e no excesso isso causa danos. E daí, quando começa a melhorar, essa Vênus ainda recebe essa quadratura de Urano. Então, ainda assim, se há uma individualidade de, nossa, eu faço tudo isso por ele, o que ele faz isso por mim? E vice-versa. Entendem? Para quem é solteiro, mudanças inesperadas nos planos afetivos, nas expectativas em relação à nossa vida afetiva esse mês. Então a gente começa o mês, às vezes, naquela bad trip, né? Então, ai meu Deus, que ninguém me ama. É porque eu tô com tantos anos e eu ainda não encontrei ninguém. Então pode ser, né, esse impulso inicial desse mês e daí chega a partir do dia 17 essa quadratura e do nada você conhece uma pessoa, sabe? Às vezes que você trabalhava com ela há muitos anos, sabe? E ela retorna na sua vida agora, que é esse nó do sul sendo ativada também. E daí vocês começam a se conversar, sabe? O negócio vai rolando, umas situações nesse sentido. E se você estiver disposta esse mês, principalmente a partir do dia 17, tá, gente? Que é quando esse aspecto vai se formar. Estiver disposta a dar saidinhas mais repentinas. Então, ai, uma amiga minha me chamou pra ir num bar, do nada, no meio da semana, sabe? Nada foi combinado. Essa energia virginiana, ela pode querer priorizar ficar em casa, que é essa Vênus em Virgem. Só que essa quadratura com Urano fala, cara, se você estiver disposta, talvez você tenha surpresas positivas. Entendem? Então eu aconselho fortemente a vocês darem uma chance pro destino esse mês, tá, gente? Principalmente para as pessoas que têm Virgem ou Gêmeos no descendente ou na casa 5 também, na casa 11, tá? Então eu aconselho fortemente a vocês chacoalharem a vida de vocês, lembrarem que vocês estão vivas e vivos, tá bom? Para vocês conhecerem uma pessoa muito legal, muito interessante na vida de vocês, tá? Também é um aspecto que pode falar muito sobre essas negociações que a gente precisa fazer com o parceiro referente à vida financeira. Então, às vezes são vínculos compartilhados, são metas financeiras que o casal tem. Essas metas, esses objetivos podem ter uma mudança repentina também. Então, às vezes vocês queriam comprar um carro e acabam comprando uma casa, por exemplo, né? Tem coisas ali que vão sofrer essas necessidades de alinhamento financeiro. É legal a gente tomar cuidado com os gastos excessivos a partir desse dia também, ou imprevistos, né? Então, às vezes, sei lá, fura o pneu do carro e a gente precisa ali bancar o negócio, ou até mesmo
você ganhar um dinheiro extra, assim, de forma repentina, tá bom, gente? E somente gostaria de deixar um adendo a respeito desse aspecto, que seria que essa impaciência que a gente pode sentir referente aos padrões repetitivos dos relacionamentos, que é que essa Vênus em Virgem, ela vai exaltar muito isso. Então, é aquela coisa que a gente sempre pede pro parceiro ou pra parceira e nunca muda. E daí esse Urano em Gêmeos, ele vai ficar extremamente irritado. Essa quadratura vai falar, cara, ou mudo eu, entendeu? Outro aspecto que eu quero muito falar com vocês, que vai acontecer praticamente o mês inteiro, é o Sol e o Mercúrio em Virgem, que vão estar fazendo ali conjunções, tocando esse nó do Sul praticamente o mês inteiro. Então, ele começa o aspecto aplicativo, depois ele ainda fica no aspecto separativo, mas o próprio eclipse ele já vai ser bem afastado, tá bom? O nó do sul, os graus, né, do Sol e de Mercúrio com o nó do sul, eles estarão um pouquinho mais afastados, mas vai ser realmente aquilo que a gente vai ter no céu. E eu, particularmente, gente, gosto muito de analisar esses aspectos por signo e não necessariamente somente por grau. Principalmente quando se trata de eclipses, que são essa força da natureza, como eu vivo citando aqui nos meus vídeos, tá, gente? E vamos lá, eu acho esse ponto do céu muito importante da gente citar, porque agora não é Marte que está transitando essa casa. Agora são planetas pessoais que estão transitando por essa casa. É um Sol e é um Mercúrio. Então, a gente vai estar muito mais sensível referente aos temas que esse nó do sul em Virgem querem nos propor. Este é um mês de insights. Este é um mês para você andar com o caderninho na mão. E eu não tô querendo ser chata, gente, falando isso em praticamente todos os vídeos que tem ativações de Mercúrio ou de Gêmeos, mas é a grande realidade, tá bom? É como se as pessoas que não fizessem isso nessas épocas que a nossa mente está muito aguçada, elas perdem insights incríveis para as próprias vidas, tá bom, gente? Então, o que que esse aspecto ele vai trazer pra gente, vai nos propor? Nós estaremos muito críticos consigo mesmo. A gente vai ficar revisitando as nossas escolhas passadas, essas decisões, né? E esse Mercúrio fala muito sobre isso no mental, tá, gente? Então, não necessariamente, como eu falei ali nos aspectos anteriores, é a pessoa aparecer na tua frente. É aquela situação acontecer. Às vezes é a nossa cabeça sendo a pessoa que mais traz autossabotagem pra gente, sabe? É o nosso inconsciente que fica nos autossabotando. E daí a gente vai ficar se martirizando. É essa energia crítica de Virgem na sua sombra, gente. Se você se perceber estando assim o mês inteiro, é porque você precisa muito equilibrar o seu eixo de Virgem e Peixes. E daí volto a dizer, vai assistir o último vídeo do eixo complementar que eu já postei aqui no canal, tá, gente? Então, é essa sensação de que as minhas escolhas passadas, elas só atrapalharam a minha vida, sabe? E daí você fica assim, só olhando os seus pontos negativos. Você não é aquela pessoa que vai conseguir enxergar essas qualidades, sabe? Daí a gente nunca fez o suficiente, a gente fica se culpando. Muitas vezes a gente pode, inclusive, ter dificuldades de soltar rotinas que não estão sendo funcionais para a nossa vida, novamente, né? Porque precisa ali da integração do eixo Peixe e Virgem. Às vezes você vai ter conversas este mês que vão fazer você relembrar de velhos arrependimentos da sua vida que te geraram inseguranças e podem te gerar inseguranças até o momento atual, porque você ainda não conseguiu se libertar daquilo, você ainda não conseguiu se perdoar. Daí se geram essas comparações constantes e como é que você quer viver uma vida melhor e acreditar no potencial da tua intuição, das tuas escolhas, que é essa energia pisciana na sua luz, se você está trabalhando somente a sombra da sua energia virginiana. E daí a gente também recebe essa clareza, muitas vezes dolorosa, né, sobre esses padrões que a gente tem, né, de autossabotagem, de ficar ali se julgando, de não acreditar no próprio potencial para escolher, para decidir, para saber o que tem que ser feito, para purificar a nossa vida, organizar a nossa vida como a gente acredita que deve ser. Essas cobranças de perfeccionismo também, né, gente?
que muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente fica ali naquela bolha. Esses hábitos aqui, eu já sei o que eles me resultam, né? É um pouquinho sobre isso. E daí, quando a gente tenta mudar as situações dos nossos contextos, a gente vai ter ali, né, uma borboleta no estômago, porque a gente não sabe para onde aquele caminho vai levar a gente. Que é um pouco dessa confiança, de confiar nos caminhos que estão se abrindo, que é muito essa energia complementar novamente de peixes, tá, gente? E também pode ser que a gente acabe encontrando com pessoas do passado que a gente já trabalhou, que a gente já teve um vínculo profissional ou conversas sobre pessoas do trabalho, sabe? De lembrar muitas vezes de coisas que a gente fez num trabalho antigo que a gente se arrependeu, sabe? Às vezes algo errado que a gente acabou fazendo e daí a gente fica se martirizando. E daí essas autocobranças muito fortes desse perfeccionismo virginiano referente ao nosso trabalho, à nossa produtividade, ao nosso valor próprio. Sabe? E tudo isso, tudo que eu falei parece ser muito negativo, né, gente? Eu entendo que às vezes as pessoas ficam. Ai, gente, me dá um ódio quando vocês colocam uma carinha de choro nos comentários. Eu fico passada, sabe? Porque às vezes eu falo tantas coisas positivas e mesmo assim vocês fazem isso. Imagina agora que eu falei um monte de coisa negativa, né? Mas, gente, esses pensamentos e essas autoconclusões que a gente precisa ter sobre si mesmos, sobre esses padrões que a gente fica se martirizando, que não são do nosso controle, eles precisam vir à tona. Essa clareza precisa vir à tona sobre os nossos padrões comportamentais repetitivos também. Então a gente precisa muitas vezes desses chacoalhões do universo, sabe? Pra entender que, cara, você nunca vai ser perfeito. Nunca, meu filho, isso não existe. Acredite, eu já tentei porque eu sou virginiana. A gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas a gente fica ali, né? Bem bitolado nos pensamentos. Quem é virginiano sabe como é que é. E todas essas conclusões dessas situações negativas, desafiadoras que eu acabei de citar, elas precisam aparecer pra gente. A gente precisa ter clareza disso, tá, gente? Então é sobre a gente aprender a amar o processo também. E inclusive é um mês maravilhoso pra gente reencontrar talentos, sabe? Principalmente para quem tem Virgem na casa 5, na casa 2, na casa 10, sabe? Tem várias outras casas também interessantes, casa 6. Porque aqui essas habilidades antigas que às vezes a gente até esqueceu que gostava ou fazia aquilo, elas podem, assim, ser muito úteis pra gente nesse processo de cura, tá bom? E a partir do dia 17 também a gente começa a falar sobre outro aspecto se formando no céu, que é um grande trígono que vai acontecer entre esse mesmo Sol e esse mesmo Mercúrio em Virgem em conjunção, que vão fechar um grande trígono com Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário. E a partir daí, gente, nesse segundo semestre do mês, a gente vai ter. A gente pode querer se encontrar muito com outras pessoas, sabe? Pode ser um mês em que a gente queira fazer uma festinha do pijama. Nossa, muito temporada virginiana com acesso às amizades, isso, né? Então, eu até quero encontrar com os meus amigos, mas vai ser dentro da minha casa, porque eu vou elaborar uma festinha do pijama, porque eu não quero sair. Nossa, e daí a gente vai ali organizar esses encontros mais intimistas com os amigos, ótimo para conversas que podem abrir a nossa perspectiva para questões do nosso futuro, para tudo aquilo que a gente está estruturando e pensando sobre a nossa vida agora. E essa energia de um Sol em Virgem, com Mercúrio em Virgem, recebendo esses trígonos, fala muito sobre ideias. Então, esse Plutão em Aquário, esse Urano em Gêmeos, fazendo com que essas ideias sejam funcionais na nossa rotina, sabe? Então eu sempre fiz isso dessa forma e eu tenho uma ideia de fazer isso diferente que acaba melhorando o meu dia a dia, sabe? Me deixa mais prática, mais pragmática e acaba somatizando aqui nessa energia de conclusões, de pequenas conclusões que fazem diferença na somatização da nossa vida. Às vezes, soluções criativas que nos trazem esses insights de como solucionar problemas antigos. Porque vocês conseguem compreender que esses primeiros aspectos do mês que eu citei falam muito sobre essa nostalgia. Então, falam muito sobre a gente pensando no passado, sobre a gente entendendo aquilo que nos faz mal.
E daí, no dia 17 de setembro, a gente recebe esse grande trígono no céu que vai ficar ali por um bom tempo até esse Sol entrar em Libra definitivamente, falando muito sobre agora você já entendeu o que te faz mal. Será que não tá na hora de você resolver? Eu vou te dar os insights, eu vou te dar as ideias, conversas importantes com pessoas legais, bacanas e divertidas que vão fazer você abrir os seus olhos para as pequenas mudanças que você já pode começar a implementar na sua vida. Muito linda essa configuração desse mês de setembro. Então fala muito sobre esse conflito, esse embate com temas que a gente precisa mudar, que a gente precisa purificar, que a gente precisa exorcizar da nossa vida. E no finalzinho do mês, começa a se formar esse grande trígono no céu, falando que a gente vai saber como resolver esses problemas. E ainda logo em seguida, no dia 21 de setembro, vem o eclipse. Então será um eclipse solar nesses novos ciclos dentro do eixo de Virgem. Nossa, gente, maravilhoso aqui, sabe? Esse céu de setembro, eu espero que vocês utilizem muito essa energia ao favor de vocês. Fala muito também desses reencontros com pessoas que nos ajudam a enxergar o nosso potencial, que muitas vezes pra gente é aquela energia virginiana bitolada, né? Só vê os pontos negativos. E daí chega alguém e fala: Nossa, como você é foda, nossa, eu vi que você fez aquilo, eu vi que você fez aquele outro. E daí você sente, assim, sabe, esse impulso social. Muito gostoso aqui esse trígono. E daí, pro finalzinho do mês, lá no dia 23 de setembro, nós teremos a entrada do Marte em Escorpião, quadrando Plutão em Aquário. Então, é o regente desse Marte quadrando esse Marte, né, gente? E o próprio Marte domiciliado, porque Marte também é regido por Escorpião. Gente, isso daqui fala tanto, reforça tanto tudo que eu tô falando, sabe? De você, isso daqui não faz sentido na minha vida. Tchau. Sabe? É simplesmente isso, saber o que precisa ser feito. Entender o que não faz mais sentido na minha vida, sabe? E simplesmente fazer essa limpa. Gente, eu tô sentindo que nesse dia eu vou querer fazer uma limpa no meu closet. Que sempre que os planetas começam a entrar em Escorpião, eu já tenho muito esse sentimento. É anual essa limpa que eu faço. Agora com Marte junto esse ano, eu vou limpar, meu Deus, a minha casa inteira vai ser expurgada. Então, gente, esse aspecto bem no finalzinho do mês, depois do segundo eclipse ainda deste mês, fala muito sobre essa limpa que a gente precisa fazer para esses novos ciclos que estão começando a se formar na nossa vida, sabe? Reforça muito isso. Então, a energia virginiana naturalmente fala sobre essa purificação que a gente precisa realizar na nossa vida, na nossa energia, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos. E daí a gente fecha essa temporada virginiana com o Marte em Escorpião. Gente, isso fala muito sobre tudo aquilo que drena a nossa energia vai embora, sabe? Desapega. É um momento legal para você limpar a casa, conversas importantes e muitas vezes intensas também. Então, dependendo do tom que você quer na sua conversa, eu não aconselho nesse dia. Vai se matricular numa academia, vai se matricular num curso, sabe? Vai marcar uma nutricionista, vai fazer qualquer coisa nesse mês de corte de hábitos que não te fazem bem, que drenam a sua energia. Esses rompimentos com esses hábitos destrutivos, sabe? De você começar a alinhar a sua rotina de uma forma mais construtiva para o seu corpo, para a sua mente e para o seu espírito também. Muito linda aqui essa configuração, que é esse Plutão também, né? Então eu também preciso nutrir a minha alma, nossa senhora. E a gente finaliza muito esse mês com essa sensação de renascimento simbólica, de ter deixado algo para trás, mas que a gente acredita muito no potencial do futuro. Essa quadratura, ela fecha o mês assim com chave de ouro. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos aspectos que eu separei este mês, tá bom, gente? Eu achei esses aspectos super potentes para essa nova jornada que nós vamos trilhar.
certo? Estou aguardando ansiosíssima a gravação dos vídeos dos eclipses para vocês. E fiquem agora com as previsões para cada ascendente. E para quem tem o ascendente em Áries, essas ativações no seu ascendente, gente, vão falar muito sobre conversas do trabalho que podem acontecer, sabe? Ressurgindo assim, trazendo esse olhar muito diferente para sua rotina. Às vezes uma pessoa te puxa falando sobre uma coisa que você fez lá em 1900 e bolinha e que passaram despercebidas na época e agora são esse nó central de um problema muito maior que foi somatizando, sabe? E é muito capaz que isso possa afetar ali o teu campo profissional, no sentido de talvez você ser demitido, tá, gente? Ou até mesmo de você ficar incomodado com as pessoas ali do ambiente de trabalho, ou de você mesmo querer pedir demissão porque você percebe que aquilo que você está fazendo nesse momento não tem mais propósito, sabe? Não tem mais sentido na sua vida, e daí você quer ir para uma outra empresa, sabe? Quer se repaginar na sua vida profissional. Às vezes pode acontecer uma notícia inesperada também referente ao seu campo profissional que afeta a forma como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Então, às vezes é o chefe ali trazendo uma distribuição de tarefas, por exemplo. E daí afeta ali a questão de como que você vai ter que lidar com a sua equipe também. Você precisa muito entender que você não precisa fazer mais, produzir mais este mês. Você precisa fazer melhor. Então é mais sobre a qualidade daquilo que você entrega do que necessariamente a quantidade, tá bom, gente? Porque senão isso vai afetar extremamente a sua saúde esse mês. Pode ser que você se sinta somatizado ao longo desse mês, tá, gente? Então é legal que vocês tomem cuidado assim com essas situações. Pode também trazer uma vontade de querer conversar a respeito de coisas que precisam ser solucionadas nos relacionamentos, tá? Então, às vezes, alinhamentos ali necessários que precisam acontecer. Para quem tem ascendente em touro, é muito interessante que vocês observem os seus relacionamentos passados, que vocês interpretem ali esses padrões repetitivos que vocês acabam criando nos relacionamentos ou atraindo nos relacionamentos. Sabe, se vocês tiveram alguma crítica ou alguma cobrança muito específica nas suas relações passadas e você sente que isso afeta muito a forma como você conhece novas pessoas atualmente também, se tem muito uma descrença de como você enxerga as pessoas, porque a gente também vai ter o nó do norte ali na casa 11 de vocês, né, que pode tocar muito sobre isso. Vocês precisam mudar esse olhar que vocês têm sobre as pessoas. Falei bastante sobre isso lá no vídeo sobre o eixo complementar dos nodos lunares atuais, tá bom? Então, aconselho fortemente a você ir lá assistir. Este é um mês também que vocês podem se reencontrar com muitos talentos antigos. Ou, às vezes, é algo dentro da sua vida que você já meio que enxergava aquilo como algo que poderia ser monetizado. Às vezes, assim, um sonho de trabalhar com uma área muito fora do habitual do que você tem agora, mas que a nível de comparação atualmente parece que é mais palpável do que era antigamente, sabe? E daí você tem essa vontade, sabe, de passar por essa transição profissional, tá bom? E inclusive é um período muito bom para você pensar sobre isso, tá? Então esse nó do norte na casa 11 também fala muito dessas repaginações sobre os meus sonhos, que muitas vezes vem ali, né, do nó do sul, em Virgem na casa 5 falando sobre esses sonhos muitas vezes ativados pelos meus talentos antigos, né? E é um mês bem interessante para vocês passarem bem longe, tá bom? De figuras de autoridade no trabalho, de chefe. Se você perceber que teu chefe tá muito sobrecarregado ou ele tá te olhando com maus olhos, este mês é legal você ficar na sua, tá bom? Fazer o que precisa ser feito e é só isso, tá bom? Então, cuidado com esses conflitos com pessoas que exercem algum tipo de autoridade na sua vida, tá? Para quem tem ascendente em Gêmeos, este vai ser um mês onde muitas conversas com a família sobre situações do passado de vocês
podem vir à tona, sabe? É uma questão assim de reconfiguração da visão que você tem sobre as suas responsabilidades familiares versus o que a família acha, sabe? E daí tem muito uma ativação de nó do norte na sua casa 10, sabe? Você tá alinhando a sua carreira com o seu propósito pessoal de vida? É muito sobre isso, sabe? Então, de você colocar intenção na sua carreira, de você fazer porque você ama, não porque você quer pagar suas contas, sabe? Por algum motivo, vai acontecer alguma questão de alinhamento de tarefas domésticas, tá? Então, você ali muitas vezes até revisando, nossa, quando eu morava com essa pessoa era assim, assim, assado. E agora eu estou morando com essa outra pessoa e tá acontecendo padrões repetitivos, assim, sabe? Dinâmicas muito parecidas que acabam me dando esses gatilhos. Será se realmente é a outra pessoa que é o problema ou não é eu? Sabe? É um pouquinho sobre isso também, tá, gente? Pode acontecer também da gente querer se mudar esse mês, essas mudanças inesperadas sobre a nossa casa. Às vezes a gente querer trocar de aluguel, às vezes a gente querer é, decorar o ambiente, né? Porque essa Vênus depois vai entrar ali também dentro dessa casa ao longo do mês. Então fala muito sobre a gente olhar para casa de uma forma diferente, se não for através de uma mudança, sabe? Ou de uma pessoa nova vir te visitar ou ir morar com você. Esse pode ser um mês também que vocês acabem rompendo com certas expectativas que vocês têm com amigos que vocês possam ter, ou tipo namoradinhos do passado. Às vezes é uma questão mais psicológica, mental, sobre as expectativas que eu tenho sobre alguém, não necessariamente um rompimento literal com uma pessoa, tá, gente? Mas pode acontecer assim dessas quebras de paradigmas sobre o olhar que você tinha sobre alguém, que agora podem estar mais alinhadas com os seus valores pessoais de alguma maneira. Também é um momento bem bacana para vocês tomarem cuidado com pessoas do trabalho, tá, gente? Com pessoas da equipe de vocês, certo? Principalmente no finalzinho do mês, ali depois que Marte entrar em Escorpião, tá bom? Então, toma cuidado com pessoas do seu trabalho, homens principalmente, chefes, pessoas de autoridade, tá bom? Para quem tem ascendente em Câncer, a gente vai ter aqui uma grande ativação de casa 3 este mês. Cara, é um momento para você reanalisar muito bem como que você se expressa com o outro, para você entender se você não é muito autoritária, não é muito crítica. É um momento bem bacana assim para você ter esses choques de realidade, sabe? De como que eu me comunicava no passado e como que eu ando me comunicando agora, sabe? Muitas crenças que hoje em dia tiveram essa quebra de paradigma e eu penso diferente, eu racionalizo diferente. Pode ser que aconteça alguma viagem inesperada para você esse mês, talvez uma viagem mais interna, então no sentido de mental, porque a casa 3 fala muito sobre isso, de você estar um pouco desconectada do social, porque você está internamente pensando sobre muitas coisas. Pode ser num sentido literal, mas vai ser uma viagem, tipo assim, no seu estado, cidades próximas da sua redondeza, tá, gente? E te trazem encontros importantes com pessoas do seu passado, essas viagens, tá? E talvez essa pessoa tenha um papel muito significativo sobre chaves que você precisa virar este mês a respeito da própria compreensão sobre si mesma, sabe? Da própria perspectiva que você tem sobre si mesma. Principalmente também para você aprender a confiar nos caminhos do universo, tá bom? Então, para de racionalizar muito e entrega, sabe? Coloca na mão do Senhor. Para quem tem ascendente em Leão, este é um ótimo mês para você organizar as suas finanças, para você pedir um aumento para o seu chefe, para você entender o seu valor próprio como funcionário, tá bom? Um mês maravilhoso assim para você perceber também os seus padrões comportamentais repetitivos referente à vida financeira que te deixam nessa vida de maior escassez, né? Que você acaba não conseguindo sair desse status.
E daí você fica, você faz essa análise, essa introspecção sobre seus gastos, né? A forma como você lida com o dinheiro, a forma como você investe o dinheiro. É muito sobre isso, inclusive, tá bom, gente? Esse Virgem na casa 2 representa muito isso. Porque tem esse eixo complementar do Peixes na 8, aonde você está investindo o teu dinheiro, você investe o seu dinheiro com intenção, você pode estar descobrindo talentos que você quer monetizar também, sabe? Ou até mesmo que você já tem, mas que você nunca pensou nessa ideia de trabalhar com isso, sabe? De você se especializar naquilo, de colocar intenção e investir nesse projeto, sabe? E todas essas ativações falam muito sobre essa transformação que você precisa ter em relação a como você se valoriza como profissional, tá bom? Para de ficar se comparando com os outros, e é muito sobre o entendimento de que o dinheiro e o propósito, eles são entrelaçados. Então, o dinheiro é basicamente uma moeda universal que o ser humano tem, gente, mas que tudo aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro, a gente está colocando a nossa energia naquilo. A gente está depositando ali a nossa intenção naquilo. Então vocês entendem que é uma troca energética cósmica aqui que acontece quando a gente investe o nosso dinheiro, quando a gente pega aquele dinheiro e coloca intenção nele, sabe? É muito sobre esse simbolismo aqui, esse horóscopo. E pode ser um mês, inclusive, que você queira chamar o parceiro na chincha, tá bom? Conversar ali com o parceiro, ter uma conversa séria com ele. Às vezes, como é um Marte que vai estar ali na casa 3, um Quirón na 9, pode representar muito esses embates ideológicos com os parceiros. E daí a gente quer que, sabe, se posicionar, a gente tá cansada de engolir sapo. Para quem tem ascendente em Virgem, esse é um mês onde a gente vai pensar muito em si mesmo. Esse é um mês onde a gente vai estar, assim, pensando no que a gente quer, como a gente se enxerga. Aquilo que a gente projeta hoje faz sentido na nossa vida? Onde a gente está depositando a nossa energia? Quais são os meus sonhos atualmente? Será que eles não estão mudando agora com esses eclipses acontecendo ali, né? Bem no teu ascendente? Então, tem coisas sobre si mesma que você tá repensando, sabe? Tem coisas sobre si mesma que você pensa, nossa, a minha vida mudou tanto de uns tempos pra cá, né? E aí a gente precisa muito arcar com as responsabilidades dessas mudanças, né? Muito sobre isso aqui, essa configuração desse horóscopo. Então, essas mudanças internas estão atingindo a sua rotina, o seu dia a dia, a sua carreira. Então, esse Plutão na 6, esse Urano no meio do céu. Podem acontecer, inclusive, surpresas inesperadas em relação a parcerias profissionais este mês, tá bom? Então, talvez você recebendo uma proposta profissional muito imperdível, sabe? Ou às vezes são as pessoas do seu trabalho te exaltando, estão te enxergando com outros olhos. Ou às vezes você recebe uma promoção, sabe? É uma situação assim inesperada que acontece na sua vida a respeito disso. E é a forma como as pessoas estão te enxergando aqui está mudando, sabe? Que é esse ascendente recebendo essas ativações. Você tá passando por uma metamorfose, basicamente, né? Então, essa velha versão de si mesmo ou de si mesma passando aqui por essas transformações e abrindo espaço para essa nova personalidade que está surgindo dentro de você, com novos objetivos, com novos sonhos, com novos rumos de vida. E esse pode ser um mês, inclusive, que a gente precisa dar muita atenção para a vida afetiva, tá bom? Então, às vezes, ali o parceiro tendo demandas que a gente precisa ali se comprometer junto, sabe? Pode acontecer. E talvez, se você estiver vibrando na sombra do seu ascendente em Virgem, você quer se priorizar, sabe? Ao invés de você ser essa pessoa que faz essa parceria, que é parceiro, sabe? Com seu cônjuge, com seu namorado. Então é legal para você colocar o pezinho no chão, parar para pensar um pouquinho quantas coisas essa pessoa já fez por mim, né? E eu tô sendo um pouco egoísta agora. Pode ser que aconteça um pouco dessa dinâmica esse mês, tá? Da mesma forma que é um mês bem interessante para você tomar cuidado
com dívidas que você possa criar, tá bom? Às vezes é você quitando dívidas também, tá? Mas só dando um adendo, assim, caso você se sinta num momento de muita pressão, querendo solucionar uma questão e acaba piorando. Toma cuidado, respira um pouco, sabe? Deixa o tempo passar, as coisas elas vão abrindo os caminhos aqui para a solução das situações, tá? Mas pode ser que no calor do momento você tome atitudes financeiramente não inteligentes, tá? E isso também por conta de objetivos a longo prazo. Então, cuidado com tudo que você assina e que você se compromete, tá bom? Para quem tem o ascendente em Libra, o mood do mês para vocês vai ser muito correlacionado com o que eu falei do aspecto do Sol em conjunção com Mercúrio. Então vai lá reassistir caso você não tenha assistido, tenha pulado só para a previsão do seu ascendente, porque se corrobora muito com vocês aqui, que é essa mente borbulhando, né? Então, é esse retorno de memórias do passado, de lembranças, lapsos realmente que acontecem aqui, que fazem você praticamente se obrigar a olhar para as próprias sombras, para os próprios impulsos, que muitas vezes tornam-se comportamentos de autossabotagem, que é bem essa representatividade de casa 12. Então, é aquilo que muitas vezes eu reprimo, casa 12, é um comportamento repetitivo, um comportamento que é intrínseco meu, que é essa energia virginiana na casa 12, sendo aqui finalmente esclarecida, a clareza sobre esses comportamentos vindo à tona. Representa muito tudo isso aqui nesse mês para vocês. Então é muito sobre vocês fazerem as pazes com o eu interno de vocês, o do passado de vocês também. É um mês bem bacana para você começar a organizar práticas espirituais com mais profundidade, não tão mecanizadas como é esse Virgem na 12, né? Então eu vou fazer porque eu tenho o costume e o hábito de fazer. Que tal você reduzir esse hábito de fazer algo ali que te conecta com a tua espiritualidade para momentos mais verdadeiros, sabe? Para esses momentos onde você realmente está fazendo aquilo com intenção, com amor, com presença. E não necessariamente porque você tem o hábito todo dia de fazer uma yoga, de orar, sabe? De fazer alguma situação ali que te preencha espiritualmente. E por conta dessa conexão que você vai ter com o teu passado, com as tuas memórias, com as tuas lembranças, este mês fala muito sobre esse autoconhecimento que você vai acabar desenvolvendo sobre si mesmo esse mês, sabe? Sobre esses padrões repetitivos comportamentais, sobre autocríticas que você tem sobre si mesmo, e daí você acaba utilizando tudo isso como uma forma de empoderamento, sabe? Para olhar para isso, transmutar isso e simplesmente entregar isso para o universo, sabe? É um mês onde você pode querer se isolar bastante também, pensar muito nos próprios objetivos, reorganizar as estruturas ali do que você quer construir para sua vida, sabe? Então, quando a gente tem muitas essas ativações, o mês onde acontece as ativações da nossa casa 12, falam muito sobre esses meses de maior introspecção. E também a gente vai ter uma grande ativação ali, né, dos pontos cardinais que eu citei ao longo do vídeo, falando muito que você pode estar irritado, sabe? Pode estar muito estressado, principalmente se você tem ascendente Libra e Marte no signo de Libra também. Então é a revolução de Marte acontecendo, tá, gente? O Marte transitando pelo nosso ascendente naturalmente fala da gente assim, meio poucas ideias, meio grosseiro, não sabendo muito bem se expressar, se comunicar de forma harmônica com as pessoas, tá? E esse aspecto acontecendo aqui dos eixos cardinais, justamente no seu ascendente, no seu descendente, no seu meio do céu e na casa 3, falam muito aqui sobre a gente tendo essas brigas intelectuais sobre pontos de vista, ideias diferentes das nossas e que inclusive acabam aqui fazendo com que a gente brigue com pessoas do nosso trabalho ou com parcerias profissionais que a gente tenha, ou até mesmo pode simplesmente ser algo que esteja afetando o seu relacionamento com as pessoas no geral, tá bom? Principalmente se você for casado, se você namora, se você já tem aí um compromisso sólido. E no finalzinho de setembro, depois que Marte entrar em Escorpião, toma cuidado com os gastos excessivos, possivelmente com algum tipo de viagem que você quer fazer, tá?
algum desejo de realmente, que é esse Plutão na casa 5, né? Então é falar sobre o que eu desejo, quais são os meus desejos. E esse Urano transitando na sua casa 9 também fazendo esse trígono com Plutão pode representar essas viagens, esse gasto com viagens, ou até mesmo com coisas prazerosas, sabe? Tipo um restaurante gostoso, bem esse aqui de casa 5, uma roupa com qualidade, sabe? Eu não vejo muito essa questão de objetos, eu vejo mais questões de gastos com experiências, tá bom? Para quem tem ascendente em Escorpião, essa é uma temporada onde a gente pode encontrar com muitas pessoas do passado, seja amigos, seja ex-namorados, ex-ficantes, sabe? Pessoas chegando na sua vida e até mesmo te questionando quem evoluiu, quem ficou para trás, quem que tá melhor na vida, digamos assim, sabe? É uma questão assim de comparação do que eu consegui e o que essa pessoa conseguiu, sabe? Então toma cuidado com essas comparações que você pode estar sentindo, porque esse é um mês onde conversas importantes que te trazem insights importantes sobre você podem vir à tona, sabe? Estão esperando para que você encontre elas. Então, isso vai vir através da comunicação, da fala que os outros têm a respeito da gente, tá bom? Então é muito legal, assim, que você procure, sabe, marcar alguma coisa com seus amigos, sair um pouco mais, vai que você encontre uma pessoa aleatória na rua, sabe? É bem possível, principalmente em dias específicos. Pode ser que algum processo coletivo esteja mudando os seus rumos, os seus caminhos naturais. Então, às vezes, sei lá, um amigo seu te chama para fazer alguma coisa que não estava nos seus planos, colocar a sua energia naquilo pode ser um momento legal de você ouvir as propostas que podem bater na sua porta. Esse é um mês muito, muito legal para você se inscrever numa academia, marcar um nutricionista, marcar um massoterapeuta. Para você parar de fumar, parar de beber, para você realmente expulsar assim esses hábitos destrutivos da sua vida. Então, eu super colocaria essa intenção consigo mesmo, sabe? No início do mês, já escreve, faz um ritualzinho assim, colocando essa intenção, tá? E estipula pequenas metas, bem essa energia virginiana sendo integrada. Para quem tem ascendente em Sagitário, todas as questões que eu mencionei ao longo do vídeo, principalmente dos aspectos da introdução, sobre esses temas de cunho profissional, para vocês, tudo isso que eu mencionei vai acontecer de forma muito literal. Então eu aconselho você a assistir os aspectos, caso você não tenha assistido, tá bom? Porque é uma forma aqui de você se resguardar de várias micro situações chatas que podem acontecer. Pois, essa é uma temporada de muitas revisões profissionais. Tem coisas no seu caminho profissional que não estão te agradando. Às vezes é a faculdade que você já está fazendo e que você percebe que, nossa, não tá indo muito de acordo com as minhas expectativas do passado. Às vezes é uma profissão ali, né, uma carreira que a gente já exerce que agora ela passa muito por esse sentimento de querer fazer uma transição, ou às vezes não é necessariamente a carreira em si, mas é a empresa em si. Você às vezes pode estar ali incomodada com questões muito repetitivas daquela empresa que parecem que não mudam, sabe? Então é aquela instituição que sempre foi assim, tradicionalista, nunca vai mudar e etc e tal. E você tá em outra vibe, sabe? Os valores daquela empresa não estão de acordo com os seus valores. Pode ser muito bem essas situações. Você pode se reencontrar com pessoas que já trabalhou antigamente, ou às vezes com chefes que já trabalhou antigamente, até mesmo receber propostas, sabe, de lugares onde você trabalhou, com pessoas que você já conhece. E daí se surge aqui essa nostalgia, né, sendo ativada. Às vezes é muito num sentido mais mental, como eu mencionei ao longo do vídeo também. Então, às vezes é nós lembrando do passado, lembrando daquele fulaninho de tal que já trabalhou com a gente, lembrando daquele chefe que a gente já teve, lembrando daquela merda que a gente já fez numa empresa XYZ, sabe? E às vezes se culpando também, sabe? Então toma cuidado com isso. É um momento muito, muito legal para você sair com seus amigos. Essas pessoas elas vão dar insights muito poderosos para você ao longo desse mês, principalmente depois do dia 17. Então, a nossa conexão com as nossas amizades, com pessoas queridas,
elas vão trazer, primeiramente, um profundo sentimento de amor, sabe? De pertencimento. Essas pessoas, elas vão, assim, ser pessoas que somam na nossa vida, sabe? Apesar de que Marte está transitando pela casa 11 agora, então talvez você esteja sentindo que tá se desconectando de alguém de alguma maneira. Ou às vezes algum amigo brigou com você, às vezes algum amigo assim meio que foi um pouco falso com você, e por mais que vocês não tenham finalizado a amizade de forma oficial, fica ali pisando em ovos, sabe? Tenta se afastar aos poucos, pode estar acontecendo algo nesse sentido também. Mas as pessoas que passarem por esse teste de fogo que o Marte em Libra pode estar te proporcionando, são pessoas que vão permanecer por muitos anos na sua vida, que elas realmente são alinhadas com seus valores, sabe? Então é um momento bem legal para você marcar algo com os amigos, conversar com os amigos, tá? E esses eclipses agora vêm questionar muito vocês. Se as metas que vocês têm atualmente representam você ainda ou não. Muito provavelmente você pode estar já em um processo de transição, porque já houveram outros eclipses dentro desse eixo, ou até mesmo ainda tá com aquele sentimento de eu quero, eu sei o que precisa ser feito, mas eu preciso me resguardar um pouco mais, eu preciso organizar um pouco mais. Então é muito sobre vocês confiarem na intuição de vocês, tá bom? E para quem tem um ascendente em Capricórnio, a gente vai ter essa grande ativação de casa 9. Este mês é um mês maravilhoso pra gente pegar aquele cursinho que a gente comprou e ainda não foi lá finalizar os módulos, tá bom? Maravilhoso, tá, gente? E fala muito bem realmente desses cursos que a gente já comprou no passado, que tá ali parado aqui, sabe? Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá concluindo nada. Esses tempos aí pode ser até que o teu acesso ao curso tá expirando e você ainda não concluiu, sabe? Tem muito aqui esse cheirinho de concluir esses cursos que a gente deixou parado, ou até mesmo de querer comprar cursos, de querer se especializar, de estar sedento por conhecimento este mês, sabe? Queremos nos estimular intelectualmente. É legal que você vá numa livraria, compre um livro, sabe? Aquele livro que você sempre quis ler. E daí você fica adiando e fica postergando, não, porque eu já tenho outro para ler que eu ainda não concluí. Conclui esse livro então. Ou às vezes realmente você não concluiu aquele livro porque você não gostou dele e você não vai concluir. Então compra um outro que você sabe que você vai gostar, sabe? Então um mês maravilhoso para isso, é um mês pra gente se questionar, inclusive. É uma revisão das nossas crenças, daquilo que a gente acredita. As coisas parece que estão se formando na nossa vida agora, porque a gente vai ter muitas quebras de paradigmas este mês, principalmente nos eclipses. Alguma coisa vai acontecer que vai ativar ali uma questão em você, algo que é uma questão dentro de você, e daí você começa a enxergar aquele tema com outros olhos. É legal a gente ver onde estão os regentes da casa 9 e da casa 3 no mapa individual de vocês, tá bom? Pode ser um momento de muita colheita no seu trabalho. Então, as pessoas observando o seu esforço, observando quanto você cresceu profissionalmente, bem legal aqui, inclusive até para possíveis promoções que possam acontecer na sua vida. A questão é que o eixo do trabalho vai ser bem ativado esse mês, tá? Então, seja pro lado positivo ou negativo, qual que é a energia que você está emanando para o seu trabalho agora? É muito sobre esse questionamento também. E, meus queridos, ascendente em Capricórnio naturalmente tem questões com a mãe, né? Então, por mais que a relação com a mãe seja positiva, muitas vezes a mãe é meio poucas ideias. Isso quando a gente tá pensando num aspecto positivo desse ascendente, tá, gente? Então, eu aconselho fortemente a vocês passarem longe, assim, de questões familiares esse mês, tá? Às vezes ali de você querer se impor pra mãe e daí você fica naquele impasse ideológico também. Referente à forma como você enxerga essa figura também pode ser muito bem representado através disso. Porque daí você quer defender os seus valores aqui, né? E talvez você não seja uma pessoa que vai saber remediar essas situações, fazer essas negociações. Então, você não vai conseguir mudar a perspectiva de ninguém. É somente esse o ponto que eu quero deixar em aberto.
A questão é a forma como você vai lidar com isso. Então a gente não consegue mudar as pessoas, mudar o pensamento das pessoas, tá bom? Então é importante que pelo menos a gente respeite. Lembrando que se você mora já com o seu cônjuge, com o seu namorado, uma pessoa que você não mora mais com a família, por exemplo, né? Pode ser com essas pessoas, essas brigas ideológicas que podem acontecer, tá bom? Então, fala muito aqui sobre a forma como eu me relaciono, Júpiter na casa 7, recebendo aquelas quadraturas que a gente mencionou na introdução. E daí, se você mora com a sua mãe, pode ser muito bem a representatividade materna aqui, fazendo com que a gente tenha que lidar com essas questões, daquilo que eu acredito versus o que a minha família acredita, sabe? Que é um pouco de todos os questionamentos que eu fiz ao longo do vídeo, de até onde é saudável eu ceder também por uma relação, né? Para quem tem ascendente em Aquário, este é um mês onde a gente precisa depositar muito da nossa atenção na nossa família. A família pode estar precisando de ajuda, o cônjuge pode estar precisando de ajuda em algum sentido. Pode ser num aspecto emocional, tanto quanto financeiro também. Às vezes uma dependência financeira, uma dependência emocional, alguma coisa nos seus relacionamentos e a forma como você se relaciona vão acabar te gerando desgastes este mês. Porque a casa 8, gente, a casa 8 representa muito de várias situações que a gente evita ter que lidar. Então, por isso que eu falo dos desgastes, né? Então, a gente vai ser obrigado a lidar esse mês. Então, é legal que a gente coloque intenção nisso, sabe? E não fique ali se martirizando. Nossa, o fulaninho de tal que eu escolhi me casar aqui, de novo tá com essas questões, de novo com esses questionamentos. Cara, também não é legal ter esse olhar pra pessoa, entende? E é um mês muito significativo aqui para essas ativações da vida financeira. Tem muito uma questão daquilo que eu ganho e daquilo que eu perco, sabe? Seja de forma material, então, se eu fizer esse investimento, se eu fizer esse curso, o que que eu ganho com isso, né? Tanto quanto emocional também, sabe? Porque a casa 2 e a casa 8 representam muito essa questão do valor que eu me dou, né? Então, é a forma como eu me valorizo, a forma como isso também acaba impactando nas minhas relações, né? Porque quando a gente se valoriza, a gente coloca limites nos nossos relacionamentos, é muito sobre isso também. Então, de você conversar com o seu cônjuge, o seu namorado, a pessoa que tá te incomodando, sobre os seus limites internos, sabe? Se posicionar. E esse nó do norte, em Peixes na sua 2, fala muito sobre isso. Se valoriza a mulher, bota um cropped, levanta essa coroa, entendeu? É muito sobre isso. E você aprender também que, tudo bem, eu posso ser casada, eu posso ter as minhas responsabilidades familiares, financeiras também, né? Dentro de casa, pagando uma conta, pagando um aluguel. Mas é muito sobre você também aprender a separar ali certas situações, um dinheiro, um tempo, sabe? Independentemente do que seja esse recurso, para você também começar a investir em si mesmo. Muito lindo aqui esse Nó do Norte na 2. Daí você pode estar muito com esse sentimento, nossa, mas se eu fizer isso, eu vou perder minha credibilidade. Se eu fizer aquilo, talvez eu esteja gastando muito dinheiro com nada, porque eu não sei se eu vou querer aquilo no futuro, sabe? Se tem alguma questão com aquilo que eu desejo, o meu recurso, aquilo que eu invisto, não só de dinheiro, mas de tempo, de energia, sabe? Essas situações nesse sentido estão em conflito este mês para vocês. E cuidado, gente, com guerrinhas ideológicas que podem acontecer esse mês, tá bom? Você não precisa querer dar a última palavra em tudo. Tá bom, gente? Que esse Ares ali na 3 pega bastante, né? E o Quirón vai ser ativado aqui esse mês também. E pra vocês também é bem interessante que tomem cuidado com chefes, pessoas, figuras de autoridade no trabalho, até mesmo na equipe, né? Esse Júpiter em Câncer passando na 6 de vocês, tá, gente? Então, tomem cuidado assim com pessoas da sua equipe mesmo que não querem muito o seu bem, certo? E antes de irmos para o melhor ascendente desse zodíaco, para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, é só você entrar em contato aqui no link da descrição do vídeo. Para então, quem tem ascendente em peixes, este é um mês onde nós estamos aprendendo que a nossa individualidade ela precisa ser preservada.
quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, a gente está começando a entender esse poder do posicionamento. É muito sobre isso esse mês para vocês. Então, vocês estão se tornando pessoas que têm certas coisas que vocês não vão mais engolir. Tem certas coisas que vocês já entenderam que isso aqui não é saudável. E vocês estão amadurecendo muito nesse aspecto das relações, da forma como eu me comunico, me posiciono com os outros. Este mês, inclusive, pode ser que vocês acabem conhecendo muitas pessoas novas, pessoas diferentes, de cunho afetivo, tá bom, gente? Amoroso. Então, é legal que vocês, assim, se deem essa chance de sair de casa de forma repentina, o Urano na 4, né? Sair para encontrar alguém de forma repentina, pra gente acabar se envolvendo ali, né? Conhecendo uma pessoa aleatória que a gente encontra no meio desse caminho, bem legal aqui para vocês. Esse aspecto que eu falei, né? Sobre a Vênus em quadratura com Urano. Ainda mais que você provavelmente vai estar sofrendo essas questões de relacionamento o mês inteiro. Esse Sol, esse Mercúrio aqui na casa 7, pode ser que você se reencontre, inclusive, com pessoas que você já se relacionou no passado. E daí pode acontecer muito esse dilema que eu acabei de mencionar. Eu já tive essa relação com essa pessoa no passado, mas agora eu sei me posicionar. Agora eu sei preservar a minha individualidade também. Eu não estou aqui somente servindo, sabe? Desse entendimento dos ajustes que eu preciso fazer nesse relacionamento, caso eu deseje voltar com essa pessoa, ou até mesmo do entendimento que realmente é um encerramento e colocar um ponto final de forma madura nessa situação. E por conta disso, gente, a forma como vocês se relacionam nunca mais vai ser a mesma. A forma como vocês escolhem os seus parceiros nunca mais vai ser a mesma. E isso vai ser algo, como eu acabei de dizer, que vai amadurecer muito vocês no quesito relacionamentos. Então é muito importante que, por mais que você não fique com ninguém esse mês, que você não se reencontre com ninguém esse mês, é muito importante que você se questione as coisas que andam passando nos seus pensamentos. Como que isso se reflete dentro desse contexto que eu tô colocando, sabe? As pessoas às vezes comentam aqui nos comentários, não tem nada a ver com o que eu tô vivendo na minha vida. Gente, vocês têm que ter um raciocínio crítico para vocês conseguirem pegar essa representatividade do que eu coloco aqui versus a realidade de vocês, tá bom? Porque essa previsão que a gente coloca aqui é muito genérica, gente. Não tem como a gente fazer uma previsão exata para uma pessoa sem entender o contexto dela. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Inclusive, essa quadratura que eu mostrei para vocês dos planetas nos signos cardinais que eu mencionei ao longo do vídeo, falam muito aqui sobre essas ativações do eixo de casa 2, casa 8, casa 5, casa 12 aqui, né, que tá acontecendo no seu ascendente. E, gente, isso daqui fala muito sobre angústias financeiras, né? Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer o que eu gostaria. Então, toma ciência de que isso vai ser muito passageiro, tá bom? Vão ser poucos dias no mês que esse aspecto vai estar rolando no céu. Apesar de que a quadratura com Marte e Plutão e a oposição com Quirón vai ficar uns dias ainda, né? Então, eu aconselho você a acompanhar esse trânsito para você não fazer decisões financeiras muito drásticas na sua vida durante esse período, tá bom? E, inclusive, cuidado com a fertilidade esse mês, tá? Então, esse Marte na sua casa 8, esse Júpiter na sua casa 12, cuidado aí com a produção de babies, tá, gente? Para vocês que não desejam fazer isso, né? Que não desejam ter essa repercussão na vida de vocês, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Meu nome é Camila Bratz. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo, por gentileza. E até o próximo vídeo.